Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos aqui ao canal Espaço da Bola. Eu tô aqui para falar um pouquinho dessas novidades aí que a gente tá vendo do CSA, né? A volta aos treinos, vou comentar um pouquinho como tá sendo aí para a equipe azulina e vou falar também desse imbróglio que teve aí sobre o CT em Rio Largo, né? Pode ser que o CSA ainda não vá para Rio Largo, tá? A diretoria tá buscando algumas outras oportunidades, né, algumas outras opções de terrenos aqui em Maceió, alguns outros locais também para poder se estabelecer e começar a construir o seu novo CT. Enquanto que as atividades estão rolando no nosso CT provisório, o Nelson. Vou falar um pouquinho sobre isso aí ao decorrer do vídeo. Antes disso, eu queria convidar vocês todos a acompanharem aqui o canal, se inscrever e deixar o like no vídeo, assim como também acompanhar nossas redes sociais, que eu vou deixar o link na descrição. E também vou trazer para vocês uma novidade aqui do canal. O YouTube ativou a possibilidade de assinatura, ou seja, você pode ser um membro assinante aqui do nosso canal agora. Então, galera, o que é que significa isso? Você pode ajudar a gente a produzir um conteúdo mais qualificado, né, a partir de uma assinatura mensal. Eu criei 3 planos, então você pode se informar um pouquinho mais, né? Tem um botãozinho aqui embaixo, seja membro, você aperta nesse botão e você vai pesquisar os planos aí, beleza? Para você, se tiver o interesse, né, dar uma fortalecida aí do nosso trabalho também, beleza? Agradeço a todos que estão acompanhando aqui no canal e vamos falar um pouquinho agora da equipe do CSA. A volta aos treinamentos está seguindo alguns protocolos de segurança, né, de higiene também. O CSA, depois de segunda-feira, né, que foi anunciado pelo governador que os clubes poderiam voltar às suas atividades, existia a expectativa de que o comércio também fosse flexibilizado, só que na própria segunda eu fiz uma live lá com o Adelmo e com o Alan também, lá no canal CSA Povão, junto com o Coração Azulino, né? Todo mundo conhece, eu acho. Mas eu falei que o futebol seria mais fácil de se flexibilizar, porque o futebol estava paralisado completamente. E as atividades do comércio estão parcialmente funcionando. A venda no Pague Leve, delivery, alguns outros tipos de comércio, farmácias, supermercados estão funcionando, né, com restrições de espaço, de pessoas acumuladas no mesmo local. Então, o futebol não tinha nenhum tipo de flexibilização. Hoje está tendo agora por causa desse novo decreto do governador. Então, o futebol está voltando aos poucos às suas atividades. Os protocolos de higiene, de segurança e de saúde foram acertados entre a Secretaria do Estado e a Federação Alagoana, e os clubes vão ter que se adequar a essa nova situação. Como, por exemplo, o CSA fez, né? Eu creio que o CRB deve ter feito algo parecido também. Então, para dar uma informação de um aspecto geral aqui em Alagoas, só para tomar o CSA como exemplo, que é o clube que eu acompanho mais de perto. O time do CSA, na terça-feira, né, e durante todos os outros dias da semana, treinou com grupos separados. De manhã, treinaram os goleiros. E à tarde, em horários também separados, divididos em 3 grupos. Pelo que eu vi, divididos em defensores, meio-campo e atacantes. Então, eles se dividiram aí nesses grupos para poder ter um espaço maior, mais amplo, né, para não ter tanto contato assim ainda agora, para que os treinos pelo menos pudessem voltar a acontecer aos poucos e os caras voltarem às suas formas físicas ideais. O treinamento acontecendo em casa é bom porque o cara se mantém ali em forma de alguma maneira, mas não é a mesma coisa que o treinamento no campo. Então, essa volta antecipada assim pode ser importante também para os clubes se adequarem fisicamente para o novo rojão aí de atividades que vai ter. Como voltar vai ser cacete, né? Jogo em cima de jogo, o calendário da gente já é apertado. E agora com essa paralisação vai ser mais apertado ainda, né? Então é importante essa volta pelo menos para os caras irem voltando a ter sua forma física. Mesmo que não tenha os coletivos, mesmo que não tenha jogo, mesmo que não tenha jogo treino, amistoso, os caras precisam pelo menos ter um treinamento mais intenso no campo para poder a sua forma física ser aprimorada. E o CSA precisava muito desse aprimoramento físico, né? Mesmo antes da parada por causa dessa pandemia. O jogador Alano deu uma entrevista, né, falando como está sendo essa volta aos treinos. Ele disse que os jogadores ainda estão muito receosos de chegar muito um perto do outro, o que é natural. O pessoal pode se contaminar sem saber, o pessoal pode às vezes ter algum problema de saúde, né, e evitar o contato para se contaminar e contaminar os outros também, né? Muita gente tem
esse medo ainda de chegar perto assim dos outros, mesmo tendo um panorama até satisfatório de contágio dentro da equipe do CSA. A gente pode se contaminar a qualquer dia, né, a qualquer momento, então ninguém sabe. Então existe esse receio ainda lá dentro dos atletas, de chegar um perto do outro, não se cumprimentam, né? Cada um leva a sua garrafa, seu material, cada um chega já com ele e leva para casa para lavar, então não tomam banho lá no clube, não tem refeitório, o pessoal, todo mundo chega, treina e vai embora, né? Como tem sido na maioria dos países onde o futebol está retornando. Então o CSA está tomando aí esses protocolos de segurança, essas medidas de segurança em relação à saúde dos atletas por conta da possibilidade ainda de contágio. E essa divisão dos grupos para ficar mais espaçado também é importante, porque se a gente detecta que um atleta estava diagnosticado, né, com Covid, e a gente pega um exame e vê que o atleta estava com a doença, né, com o vírus, ele pode ter contaminado todo o grupo. E se todo o grupo treinar junto, você vai ter que afastar todo mundo. Eu já citei várias vezes aqui no canal o exemplo do time lá da Rússia, que teve que afastar todo o elenco e teve que jogar uma partida do Campeonato Russo com o Sub-17, perdeu de 10-1. Então, nesse quesito, você treinando com grupos menores, você só precisa afastar uma parte desses jogadores. Não precisa afastar todo mundo. Então, para deixar a galera isolada, né, em quarentena. E no caso, se fosse necessário, quando o futebol voltar às atividades, né, voltar aos jogos, aí você teria que realmente remarcar essa partida. Não foi o ideal ter o jogo mesmo com o time, com todos os profissionais afastados, né? Então isso daí, para mim, deveria ter sido remarcada essa partida. Mas, então, pelo menos aqui em Alagoas, o futebol já está retornando, está sinalizando com pelo menos o CSA e o CRB voltando a fazer seus treinamentos no seu centro de treinamento, né? E os outros clubes do interior ainda não voltaram às atividades, porque a Federação Alagoana anunciou que só vai fazer o teste quando o Campeonato Alagoano tiver data para retornar. Porque aí faz o teste de todo mundo junto, né, para ter um panorama geral, para traçar um protocolo de retorno às atividades para todo mundo. Mas CSA e CRB já tem, como tem a Série B, né, garantida, vão ter que voltar em algum momento, voltaram logo antes, cada um adotando os seus protocolos. Os outros times menores, com menos investimento, vão precisar de uma ajuda da federação. Então, eu acho que eu já falei bastante desse retorno às atividades aqui do CSA. Vamos falar, então, do novo CT. Esse imbróglio aí que está tendo lá com a Prefeitura de Rio Largo. A ideia inicial era que o terreno fosse cedido pela Prefeitura de Rio Largo, fosse uma doação, né? E uma doação como uma troca de favores. O CSA indo para lá impulsionaria o comércio, impulsionaria o mercado, muita coisa melhoraria também na região onde o CSA ia se localizar. Mas para haver essa doação do terreno, precisa passar por toda a burocracia, por toda a politicagem, toda essa situação que parece que a situação vai alongar aí muito tempo. E o CSA está lutando aí contra o tempo, né? A gente vai precisar resolver logo a situação do terreno para poder começar as obras do centro de treinamento. Porque o CSA vai ficar no Nelson até dezembro do ano que vem. E o CSA precisa, depois disso, sair do Nelson e ir para o seu CT próprio. Como o Rafael Tenório está prometendo, ele promete entregar o CT pronto até o final do ano que vem. Mas para isso você precisa ter logo o seu terreno adquirido, para poder começar as obras. Eu creio que dá tempo de fazer isso tudo, né? O calendário fica um pouco mais apertado, só que dá tempo de se fazer, né, toda essa estrutura. Só que se a gente for ficar esperando, né, é um ano político também, né? Daqui a pouco tem eleição e essa politicagem pesa muito também nas decisões. Então, a gente não pode ficar só dependendo e esperando que o pessoal lá tenha boa vontade e defina tudo rápido. Como eu tinha falado já também em outras oportunidades aqui no canal e nas lives também que eu tenho participado, o CSA precisa de uma segunda opção. Para que, se vê que as coisas estão se complicando, se vê que os caras estão meio enrolados lá, pula para outro local. Até também para pressionar os caras lá. Ó, se quiser que a gente venha para cá, tem que ser logo, tem que ser rápido, ligeiro. Ou então a gente vai para outro canto, porque o CSA não pode ficar dependente disso, não pode ter só isso como um plano só, tem que ter um plano B.
Se o plano A não der certo, pula para o plano B. E agora, alguns outros terrenos já estão sendo soldados. Inclusive, muita gente falou um terreno por trás do Macro, que, pelas informações que eu tive, não foi o terreno que a diretoria foi visitar. Eles não consideraram aquele terreno. Eles foram olhar um por trás do aeroporto. O terreno que a Rio Largo queria doar para o CSA era passando direto do aeroporto, lá na BR, né? Você passava direto um pouquinho, chegava num terreno que era amplo lá, tem até uma plantação de cana lá, que o CSA iria, claro, se organizar para poder fazer o seu CT por ali. Nesse terreno tem uma entrada que passa por trás do aeroporto e vai dar ali no Benedito Bentes. Essa estrada ela já foi toda pavimentada. Todo o pavimento está prontinho lá. E o terreno, pelo que tudo indica, é mais próximo ali do Benedito Bentes. Não é o terreno na BR. E ele já entra, então, no município de Maceió. Então, o CSA indo para esse terreno, continuaria com o terreno no município da capital. Apesar de que Rio Largo é bem pertinho, né? Até juntinho do aeroporto, o aeroporto de Maceió, o aeroporto de Rio Largo. Então, para a questão de município, o CSA continuaria na cidade de Maceió, né? O que foi pontuado também pelo Omar Coelho, que é um dos dirigentes aí do CSA, ele cuida da parte jurídica do clube. Então ele falou que era importante que o CSA se mantivesse como clube da capital. E aí fica também essa parte política, né? Eu sinceramente não ia ligar tanto se o clube fosse para Rio Largo, se ficasse num terreno bom, né? Então, mas a gente tem que ver se ficar em Maceió, se o terreno vai ser abrangente para a gente, se ele vai conseguir receber toda a infraestrutura que a gente precisa, se o terreno vai ter uma quantidade de campos ideal, se o terreno vai conseguir abrigar nossos alojamentos, né? Prédio social também, toda a estrutura que um time precisa, enfim. Mas é importante que o clube esteja se movendo para ir atrás de outra opção e não só ficar dependendo da política e da boa vontade da Câmara lá de Rio Largo, né? De prefeitura, de todas essas coisas assim. Então é importante que o CSA tenha esse movimento no mercado para buscar outra solução para esse problema, né? Então, gente, já me alonguei bastante, já falei demais aqui também, então vou encerrar aqui esse vídeo convidando vocês mais uma vez para se inscrever no canal e ser membro se você quiser aí fortalecer um pouquinho o nosso trabalho. Beleza? Tá aqui nossas redes sociais para você acompanhar. Vou deixar também aqui o link na descrição do vídeo e nos comentários para você poder fortalecer um pouquinho aí o nosso trabalho também. Beleza? Um grande abraço a todos, galera. Valeu e até nossos próximos vídeos aqui. Falou, galera.